Graça, paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Livro de Josué, capítulo 24. Vamos ler do versículo 14 ao versículo 25. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Agora, portanto, temei ao Senhor e o serve com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses de vossos pais que serviram no outro lado do rio, o rio no Egito, e serve ao Senhor. Josué inicia aqui esse versículo dando um direcionamento para o povo que estava sendo direcionado por ele ali. Vocês têm que servir somente ao Senhor nosso Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que livrou vocês da escravidão. E ele fala: abandone todos os falsos deuses, abandone tudo aquilo que vocês deixaram inserir em vocês, que vocês pegaram para vocês, mas não era de vocês. Abandone os deuses que não são de vocês, abandone os deuses que vocês também criaram, e serve somente o único Deus, que é o Senhor. E no versículo 15 ele fala: e se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei nesse dia a quem servireis, se aos deuses que os vossos pais serviam, ou os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então Josué fala: vê se parece bem servir ao Deus que tirou vocês da escravidão, que abençoou vocês, que protegeu vocês, que cuidou de vocês, ou os deuses que estavam escravizando vocês. Escolha vocês. O Deus que tirou vocês de lá, vê se parece bem servir ele, ou servir os deuses que estavam escravizando vocês. Mas eu e minha casa, olha só, Josué assumiu um compromisso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma conduta de aliança, renovação de aliança. Josué estava inspirando ao povo a reassumir a aliança, a reatar a aliança com Deus vivo, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos protege, o Deus que nos abençoa, o Deus que nos guia, que nos conduz por intermédio do Espírito Santo, o Deus que nos livrou da condenação do pecado, que nos reconciliou por intermédio de Jesus Cristo, que nos lavou e nos remiu com o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Esse é o Deus que Josué estava assumindo a aliança. Então, Josué está aqui ensinando ao povo a servir ao Deus. Só que Josué não estava forçando. Ele falou assim: ou vocês escolhem, ou servir ao Deus, Criador dos céus e da terra, ou servir os deuses que vocês estavam servindo aí e estavam sofrendo, estavam escravizando vocês. E no versículo 16, o povo respondeu e disse: Deus nos proíba de nos abandonarmos o Senhor para servir aos outros deuses. Versículo 17: pois o Senhor, nosso Deus, é quem nos trouxe a nós e os nossos pais da terra do Egito, da casa do cativeiro, e quem fez grandes coisas e sinais às nossas vistas, e nos preservou em todo o caminho pelo qual andamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Versículo 18: e o Senhor expulsou diante de nós todos os povos, até mesmo os amorreus que habitavam na terra. Por isso também nós serviremos ao Senhor, pois Ele é nosso Deus. Olha só, o povo reassumiu a aliança com Deus. O povo viu que eles deveriam servir a Deus por todas as coisas que Deus fez. Eles reataram a aliança. Eles falaram: que Deus nos proíba, que Deus nos zele, nos cuide, para que a gente não abandone Ele. Eles lançaram uma responsabilidade para Deus, mas também assumiram uma responsabilidade. Porque eles falaram: pois foi Deus quem nos trouxe, foi Deus quem nos libertou. Deus já te libertou de tantas coisas, Deus já te livrou de tantas coisas. Nesse dia, os anos passados também, tempos passados, e você vai ficar negando isso. Não negue isso. Deus tem te abençoado tanto, e você está escolhendo viver os deuses que você criou. Muitas pessoas já criaram novos deuses. O deus da egolatria, os deuses da luxúria, os deuses da vaidade, o Deus da ingratidão,
Abandone esses deuses. O Deus da ingratidão, abandone o Deus da egolatria, abandone o Deus da vaidade, abandone o Deus da luxúria, o Deus que você criou. E sirva o Deus verdadeiro, como se o povo fez a realiança com Deus. E o versículo 19 diz: E Josué disse ao povo: Vós não podeis servir aos deuses, pois quem é um Deus santo? Ele é um Deus ciumento. Ele não perdoará as vossas transgressões, tampouco vossos pecados. Josué está falando assim, estava instigando ao povo. Não é que Deus não podia perdoar. Deus pode perdoar. É Deus quem escolhe quem vai perdoar. É Deus quem sabe. Mas a gente tem que se arrepender. Josué estava levando ao povo a se arrepender daquilo que eles estavam fazendo. E o povo, versículo 20: Se abandonar o Senhor e servirdes aos deuses estranhos, então ele se virará e vos ferirá, e vos consumirá, depois daquilo que tem vos feito de bom. Versículo 21. E o povo disse a Josué: Não, mas serviremos ao Senhor. Versículo 22. E Josué disse ao povo: Vós sois testemunha contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servi-lo. E eles disseram: Nós somos testemunha. Versículo 23. Agora, portanto, colocai de lado, disse ele, os deuses estranhos. Abandone os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao vosso Deus, o Deus de Israel. Versículo 24. E o povo disse a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos, e a sua voz obedeceremos. Versículo 25. Assim Josué fez um pacto com o povo naquele dia, e lhe estabeleceu um estatuto e uma ordenança em Siquém. É isso. Nós temos que ter essa aliança. Assim como o povo reassumiu a aliança, abandonou, tirou fora, lançou tudo fora, abandonando os falsos deuses, joga a idolatria fora, abandone. Deus, ele é um Deus invisível, mas ele é verdadeiro. Ele é Deus vivo, ele é Deus presente, que se faz presente dentro de nós por intermédio do Espírito Santo. Que hoje o Espírito Santo habite em você e vos convença. Não serei eu, mas as palavras que saíram aqui podem te convencer por intermédio do Espírito Santo. Assim como Josué falou, aqui eu falo também: abandone tudo aquilo que está te fazendo não seguir o Deus verdadeiro. Siga o Deus verdadeiro, o Deus que fez os céus e a terra. Amém? Darei a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Darei também a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Amém.